Lindo. Muito boa noite a todos. Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E boa noite ao público do Facebook. Obrigada por vocês estarem aí conosco. Hoje nós vamos ter uma palestra muito gostosa, recebendo a Maria de Lourdes aqui pela primeira vez como palestrante. Vai ser só a primeira vez, né? E ela vai falar para nós um assunto muito legal, muito emocionante, que são as mães, né? Vai falar de Maria Santíssima, nossa querida mãe, e das mães modernas, não é isso? Que é ser mãe nos dias de hoje, né? É sofrer no paraíso. É verdade? É. Paraíso virtual. Paraíso virtual, olha só. Então, espero que vocês apreciem, eu tenho certeza que sim. Mas antes disso, vamos dar alguns recadinhos importantes. Quem aqui conhece o Alan Wiltz, que já viu o Alan? Só isso. Nossa, o Alan está fazendo falta para você conhecer mais gente, né? O Alan estará aqui conosco no mês que vem, no dia 12, né, João? Acho que é 12, né? É o último. Ah, é no Ele é último? o último, Na última segunda de junho, então, tá, gente? Isso mesmo. Última segunda-feira de junho. Eu espero que vocês possam estar aqui, porque perder a apresentação dele é um crime, tá? Um crime. E depois tem um detalhe. A hora que vocês quiserem fotografar, se acharem ele simpático, né? Ele aceita foto e tudo, e faz uma careta ainda. Vocês vão... É muito divertido. O Alan é assim, muito especial. Além do que a voz dele é maravilhosa, né? Para quem já conhece. Então, eu espero que vocês possam vir, viu, Lourdes? Venha também. Sim. Então, na última segunda de junho, se vocês quiserem divulgar para quem já conhece, possa vir, né? Quem aqui também conhece a Paula Zanck? Paula Zanck, né? E, consequentemente, conhecendo a Paula, a gente conhece o companheiro dela, porque os dois estavam sempre juntos, né? Então, hoje o companheiro dela foi para o andar de cima. Ele desencarnou, e o que nós podemos, como irmãos, né? É pedir por eles, pedir que ele seja acolhido, como a gente sabe que é, mas que ele esteja bem, esteja em paz, tranquilo, sereno, porque ficou tanto tempo, né, nessa doutrina maravilhosa. E que a nossa irmã Paula Zampi também esteja bem. Ela está com problemas de saúde, teve AVCs, e que ela também possa se recuperar, passar por esse momento tão difícil. Ela que trouxe tanta alegria para tanta gente, né? Sempre trabalhou diretamente com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, minha irmã muito querida, então que nós possamos enviar para ela preces, né, de muita luz, de muita paz, tá, gente? Para quem não conhece a Paula Zampi, vai lá no YouTube, põe o nominho dela lá, ouça as músicas dela. Eu tô vendo aí com a Kelly da gente gravar umas músicas para a gente passar aqui, para a gente vibrar junto com ela, tá bom? É isso. E no sábado que vem nós teremos a cirurgia espiritual, para quem já faz tratamento, ou para quem queira vir, das 7 da manhã até mais ou menos umas 11h30. Quem quiser pode vir para ser atendido, tá bom? Também fazemos tratamento à distância para quem está acamado, para quem está no hospital e não pode vir. Só trazer o nome e deixar aqui com a gente, tá bom? E por último, lembro a vocês que a gente sempre precisa de doações para o bazar. Quem puder nos ajudar, nós agradecemos. Estamos no mês de maio. Em julho, a gente pretende fazer um mega bazar. Então, quem puder nos ajudar, a gente agradece bastante. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos preparar o nosso ambiente. Ele já foi preparado pela espiritualidade, mas nós vamos dar a nossa contribuição, então, para nós mesmos,
Então, vibrar e fazer a nossa prece. Em primeiro lugar, nós agradecemos ao nosso querido Deus, nosso Pai de amor, por estarmos aqui encarnados mais um dia. Ele que nos possibilitou realizarmos tantas coisas no dia de hoje. Situações que nem sempre nós damos valor, mas lembremos, meus irmãos, que muitos estão agora impossibilitados de falar, de andar, de trabalhar, ou mesmo de sair do leito de um hospital. Então, nós que estamos aqui, somos imensamente gratos a Deus por tudo. E a Jesus, nosso Divino Mestre, pedir a Ele que nos ilumine, nos proteja, envolva a todos nós nesta luz que a espiritualidade aqui presente nos proporciona, esse ambiente de paz. Agradecer ao nosso Bartolomeu, mentor da casa, por todo o seu carinho, toda a sua dedicação. Aos queridos Exus, pretos velhos, caboclos, índios, hindus, que trabalham tanto, incansavelmente, para nos auxiliar, encarnados, e também aos nossos irmãos desencarnados, que muitos, quando estamos aqui reunidos, são beneficiados com a nossa energia de amor e paz. Por isso devemos vigiar nossas mentes e apenas pensar no bem, no amor e na paz, para que não só a nós, mas a tantos outros irmãos possam receber esse conforto e esse consolo. Que o amor de Jesus reine entre nós, ilumine também nossos lares, nossos entes queridos e a toda esta humanidade. E assim, com os corações cheios de alegria, vibrando pela nossa irmã, que hoje vai falar de um assunto tão importante, nós dizemos a Deus: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Lúcia? Vamos. Acender a luz. Pode ser onde você quiser, a gente ajeita. Fique em paz. Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui nessa casa pela primeira vez. Uma responsabilidade muito grande, né? Porque de antemão a Beth já falou que a palestra vai ser especial. Então, se vocês acharem que não vai ser especial, eu estou frita, porque ninguém vai me chamar mais para fazer palestra aqui. Então, gente, meu nome é Lourdes Maria, eu sou psicanalista, trabalho, né, terapeuta, né, com pessoas, né, e esse assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que está muito falado, assim, né, muito comentado, é uma coisa muito importante. Eu acho até que ele é um pouco pesado até, sabe, em certas situações, mas a gente precisa falar disso, né? Como uma reflexão, né? Precisamos de mães suficientemente boas. Os desafios da maternidade no século XXI. Os desafios da maternidade no século XXI são enormes, são imensos e não é um só, né? Hoje eu vou falar de um só, mas a gente pode depois até pensar em vir falar dos outros desafios, porque são vários, né? A maternidade sempre encontrou desafios, né? No século XIX, no XX, no XVIII, no XVII, né? Cada época a civilização teve uma dificuldade. E hoje a dificuldade que a gente encontra é o uso das telas, tá? É disso que a gente vai estar falando hoje. A
porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Certo? Como é que as criancinhas nascem? Elas nascem simples e ignorantes, né? E absolutamente dependentes de alguém mais velho do que elas, maior do que elas, né? E como que essas crianças se desenvolvem? Através do relacionamento que elas têm com as pessoas que estão ali em volta delas. E como que os espíritos se desenvolvem? Então, no livro dos espíritos está lá, são os próprios espíritos que se melhoram. Como que os espíritos se melhoram? Através do relacionamento entre um e outro. Como que se dá esse relacionamento? Através das reencarnações, das diversas reencarnações que a gente tem. Então a gente vem, encontra uma família, depois na outra vida encontra outra família, e a gente vai se relacionando e a gente vai se melhorando. É assim que se dá a evolução dos espíritos. Quando eu estou falando de espíritos, a gente está falando da gente, né? Da gente, nós somos espíritos, né? Só que a gente está encarnado aqui. O período da infância, que vai do 0 aos 7 anos, é o mais importante para o desenvolvimento do espírito, ou para o desenvolvimento do ser humano, né? Eu vou me reter a esse período do desenvolvimento da criança, de 0 a 7 anos, que é o mais importante, né? A criança, nesse período, ela absorve absolutamente tudo o que ela vê no ambiente dela. Então, tudo que acontece com as crianças, do 0 aos 7 anos, vai se refletir na vida dela como adulta, né? Então, nós adultos, hoje, nós somos resultado do que aconteceu com a gente, né? Nesse período. Vou segurar a mão aqui. Então, qual que é a importância dos primeiros 100 dias do bebê? Do 0 a 7 é o período mais importante, mas mais importante dentro desse período são os primeiros 1000 dias da criança, que dá mais ou menos os primeiros 2 anos de vida, juntando com a gestação. Tá? Então a gente vai também fixar um pouco nessa fase aí, né? Esse período, os primeiros 1000 dias, ou seja, do 0 aos 2 anos, é o mais importante de toda a existência do ser. É a base, é o alicerce. Tudo que acontecer com a criança neste período vai ter uma repercussão na vida dela, ou positiva ou negativa. Por quê? Vai depender de 2 fatores importantíssimos, e que a ciência já descobriu, e que o livro dos Espíritos, né, os Espíritos também já falavam disso. Né? Talvez não com esse nome exatamente, mas era isso que eles estavam falando. Então, o que é genética? Né? A genética é aquele registro que a gente traz lá dentro do nosso DNA, né? Combinação daquelas letrinhas, que vai trazer o quê? Algumas marcas, né? Algumas tendências, algumas inclinações. Então, ali no nosso DNA está lá a cor dos nossos olhos, a cor do cabelo, a estatura que a gente vai ter, se a gente tem tendência a ter, sei lá, Alzheimer, a ter câncer, a ter alguma doença que já tinha antes, né, nos nossos antepassados, tudo isso está lá. O que está na genética da gente também foi definido no nosso planejamento reencarnatório. Tá? Então, antes de encarnar, acho que todos aqui já sabem disso, né? A gente se reúne com espíritos mais elevados que a gente e a gente decide ali o que vai acontecer conosco na próxima encarnação. Inclusive, essas questões genéticas. Mas qual é a novidade? A novidade para a ciência, né? Porque o Espiritismo já sabia disso. O que o Espiritismo já dizia? Que o ambiente pode fortalecer aquelas tendências ou anular aquelas tendências. Então, conforme você vai vivendo, você trouxe uma tendência, vamos supor, de ser pobre, né? Você vai nascer numa
família pobre, não vai ter muitos recursos. Mas, de repente, você está ali num ambiente onde os seus pais vão te incentivar, as pessoas vão te incentivar, sua professora, seu professor, e você deixa de ser pobre. Você consegue ter uma vida melhor. Você mudou aquele registro, aquela tendência, aquela inclinação que tinha ali na sua vida. O mesmo acontece com relação à genética, às questões genéticas. Então, você pode ter vindo com uma tendência a ter uma doença, mas de repente você cuidou bem da sua saúde, você teve uma boa alimentação, você foi bem criado pelos seus pais, e aí você evita aquela doença, não vai ter mais aquela doença. Ou se tiver, não vai ser tão grave, né? E o que os cientistas descobriram? Eles descobriram a epigenética, que é o quê? É a influência do ambiente. Inclusive tem um livro de um espírita chamado, conhecido, acho que é Sebastião Camargo o nome dele, o livro se chama Do Átomo ao Anjo. E ele, nesse livro, ele conta uma experiência dele, pessoal, que ele tinha uma doença muito grave e que ele se curou através de práticas que ele desenvolveu, né, de estudos que ele desenvolveu, dessa influência do ambiente nas células. Então, as células, elas se modificam conforme o ambiente em que nós estamos, né? As células ouvem, as células sentem, né? E a ciência, então, entendeu isso também, provou isso, né? E aí, o que a ciência diz? Que a influência do ambiente pode anular aquelas tendências genéticas, estimular, então, dependendo do ambiente que você veio programado para ter uma doença, e sim, você pode ter essa doença, ou anular, ou modificar os genes através das células, né? Essa alteração na célula altera o gene, então você deixa de ter aquele problema que você teria, né? E aí, só uma explicação aí, né, que o termo epigenética tem origem do grego, onde epi significa acima, e estuda as mudanças nas funções dos genes, que foi exatamente isso que a gente falou, né, sem alterar as sequências de base. Então, o DNA, a molécula de DNA, ela não se modifica, né, ela não deixa de ser aquela sequência que ela tem, mas ela não vai desenvolver aquele problema ou vai desenvolver o problema, dependendo do ambiente, né? Então, algumas informações aqui para a gente saber o que acontece com o nenê, né? O nenê, ao nascer, antes de nascer, o nenê já tem uma série de faculdades que ele já desenvolve mais ou menos com 18 semanas. O nenê, por exemplo, ele já escuta, ele já experimenta o tato, então a gente vê o nenenzinho lá, né, no ultrassom, lá chupando o dedo, se abraçando, se tocando, né? Então, ele já tem desenvolvido isso. Mas vamos falar de um órgão muito importante e que tem a ver com essa questão do uso das telas, que a gente vai falar lá na frente, que é o cérebro. Normalmente a gente esquece que a gente tem cérebro, né? A gente lembra que a gente tem pé, que tem mão, que tem olho, que tem dente, e não lembra que tem cérebro. E que é o órgão mais importante e que comanda todo o nosso organismo, né? Então, quando o nenenzinho nasce, o cérebro do neném é 1/4 do peso do corpo humano. Então, por isso que os nenês nascem com cabeção. Né? E quando eles andam com dificuldade, equilibrando aquela cabeça enorme, quando eles começam a andar. Porque o cérebro não vai crescer muito mais. Ele já está mais ou menos, quando nasce, do tamanhinho ali que vai ser depois. Né? Porque é 1/4 do peso do corpo, tá? Do corpo humano. O cérebro do neném, quando ele nasce, ele já possui 100 bilhões de neurônios. O que ele faz com esses 100 bilhões de neurônios? Muita coisa. Né? Depende do que a gente vai fazer com esse nenê. Estimulação. Né? Porque os bilhões de neurônios estão lá. E ao longo da nossa vida, a gente vai perder esses bilhões de neurônios. Ou porque a gente
trata mal o nosso corpo, ingere coisas que vão fazer mal, ou pela própria evolução da vida, né, que a gente vai envelhecendo. Então, quando a gente morre só com 20 bilhões, né, com 80 bilhões a menos. Então, esses 100 bilhões de neurônios que estão lá na cabecinha do neném precisam ser estimulados. Então, vão ser estimulados como? Bom, o simples nascer, né, o parto, já é um tremendo estímulo para a criança, né? Eu ia dizer trauma, mas é também um trauma para a criança, porque ela está lá no canto, né, no quentinho lá do líquido amniótico, dentro da barriga da mamãe, toda gostosinha, toda felizinha, e de repente, tchum, né, está aqui nesse mundo que para ela é muito estranho isso, né? Mas isso é um estímulo. Bom, aí na sequência, o que vai acontecer? A mamãe vai pegar esse nenê, vai amamentar esse nenê, vai trocar esse nenê, vai conversar com esse nenê. É isso que se espera. É isso que o Winnicott, que foi o psicanalista e pediatra, que falou aquela frase do início lá da nossa apresentação, precisamos de mães suficientemente boas. Por que suficientemente boas? Porque basta. Não precisa ser uma mãe genial, uma mãe fantástica, né? Não é isso. É uma mãe que cuide das necessidades básicas que o bebê precisa, né? Lembrando que nós estamos falando das crianças de 0 a 7 anos e principalmente das de 0 a 2, tá? Porque depois as outras fases de desenvolvimento da criança envolvem outras questões, né? Então a gente está falando aqui, se esses 100 bilhões de neurônios não forem devidamente estimulados, o cérebro do bebê pode evoluir ou não evoluir o suficiente em todo o seu potencial. Então, por exemplo, a criança pode chegar aqui com a sua programação encarnatória de ser um gênio da matemática. Só que ele vem e aquela mãe, aquele pai, aquela família não estimula isso, né? E aí você pode falar assim, mas eu não sou obrigada a saber que meu filho podia ser um gênio. Não, você não é obrigada a saber. Mas é legal que você pense sempre que o seu filho vai poder desenvolver o melhor que ele tiver. Não importa que seja gênio ou não, mas que ele consiga desenvolver o que ele tiver de melhor, né? Então, a gravidade, né? Por isso que eu falei, a gente vai precisar assim, ter muito boa vontade para refletir sobre isso. E principalmente, gente, quem que é mãe aqui? E já é mãe? Não, levanta direito esse braço, né, gente? Tem bastante mãe aqui. Principalmente mães não se sintam culpadas, né? Se algo está errado ou se algo deu errado, né, na educação dos seus filhos e tudo mais, porque nós fazemos aquilo que é possível fazer, né? Nós fazemos aquilo que deu para fazer naquela hora, naquele momento, né? Então, não estou dizendo isso tudo para a gente se sentir culpada, porque eu também sou mãe. E eu também errei, eu também cometi vários enganos ao longo da criação. A minha mais velha, com certeza, é a que mais sofreu com a minha ignorância, né? Por isso que é bom a gente se informar, por isso que é bom a gente estudar, por isso que é bom a gente perguntar, né? A melhor fonte de informação para a mulher, quando ela está grávida, é a ginecologista, e na sequência, quando o neném nasce, o pediatra, né? A sua mãe também, né, que já foi mãe, a sua mãe, como foi a experiência dela, como foi a experiência dela, né? Então a gente pode se informar para não errar tanto, para ser só uma mãe suficientemente boa. Não precisa ser uma mãe fantástica, uma super mãe, não é isso, tá? Então, os neurônios precisam ser estimulados para não morrer, para não evoluir, né? Para desenvolver todo o seu potencial. Daí a importância de se estimular adequadamente a criança desde o nascimento. Que estímulos são esses? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, gente, foi baseado em médicos, tá? Em gente que entende disso, né?
né? O principal médico que eu pesquisei é um médico chamado José Martins Filho, que escreveu um livro fantástico, tem um monte de vídeo dele na internet. Esse livro que ele escreveu, A Criança Terceirizada, dá para fazer outra palestra sobre isso, que é outro assunto muito interessante também. Então, essas informações aqui eu peguei com esse médico, tá? Eu me baseei no que ele fala. Então, os estímulos que geram conforto afetivo e físico, né? O que a criança precisa quando ela nasce? Ela precisa se alimentar adequadamente, né? Ela precisa não sentir frio, não sentir calor, não sentir o incômodo de estar suja, né? Diferente que faz cocô e fica lá com o cocô o dia inteiro, não vai dar, não vai rolar, ela vai se sentir mal, né? Ela precisa de colo. Quando eu era adolescente, nos anos 70, né? O que a gente escutava os médicos falavam? Não eram as avós nem as tias, eram os médicos. Eles diziam, olha, quando nasceu o nenê, deixa chorar. Você vai dar de mamar só de 3 em 3 horas. Não, chorou nesse meio tempo, larga lá, não vai morrer. Era essa a orientação que eles tinham naquela época. Graças a Deus mudou isso, né? Então, quando eu tive as minhas filhas nos anos 80, que eu comecei a ter filhos, né, nos anos 80, já era diferente. Já era assim, chorou, dá de mamar. Chorou, vai ver se está sujo. Chorou, troca de roupa, vai dar banho, sei lá. Pega no colo. Eu lembro que a pediatra da minha filha mais velha falava que era isso, que era para fazer isso, dos outros filhos também. Né? Então já mudou isso, já mudou essa percepção da medicina, né, de que a criança precisa desses estímulos aí. Conversar com o bebê, né? Tem coisa mais gostosa do que pegar um bebê, né, e conversar com ele o tempo todo, né? A gente tem que estar o tempo todo ali conversando com esse bebê. Quando vai trocar, quando vai amamentar, né? Quando vai buscar alguma coisa na cozinha, pega o nenê no colo, vai lá e vai conversando e vai falando para ele o que você está fazendo, né? Para ele já ir sabendo o que você está fazendo. De manhã acordou, abre a janela do quarto, né? E já fala para ele, olha, nasceu mais um dia. Você pensa que ele entende? Ele entende. Ele não sabe dizer o que ele está entendendo, mas ele entende isso. Ele entende que ele está ali num ambiente suficientemente bom, onde ele está sendo bem tratado, bem cuidado, né? Então, os estímulos recebidos na primeira infância representam um manancial de respostas futuras e determinam comportamentos. Então, aquilo que a gente já falou. Hoje, nós somos o resultado da somatória de tudo que aconteceu na vida da gente, mas principalmente na primeira infância. Esse mesmo psicanalista e pediatra, o Winnicott, ele vai dizer que o trabalho dos pais é assegurar aos filhos uma travessia segura na infância. Então, sugere que os pais deem as mãos, né, para os filhos, para eles conseguirem atravessar esse período da infância, que não é um período fácil, né? Se a gente pensar assim, quando a gente começa a andar, isso para a criança é um tremendo esforço. Ela não sabe o que é isso. E ela vai descobrindo aos poucos, né? Ela começa engatinhando, então tem que deixar a criança no chão para ela poder engatinhar, senão ela não vai engatinhar, ela vai engatinhar onde? Né? Tem que deixar a criança brincar para ela ir descobrindo o mundo, né? As crianças são grandes cientistas, né? Porque eles vão experimentando tudo, eles vão pesquisando tudo e eles vão descobrindo tudo, desde que a gente propicie esse ambiente para ele, né? Para o bebê, para poder descobrir as coisas, para ele poder desvendar o mundo ali que é a casa dele, porque a casa para a criança é um negócio estranhíssimo, né? Ela não sabe o que é. E é a gente que vai falando, a gente vai explicando. Então, deixar a criança já maiorzinha brincar com panela na cozinha, no armário, não panela no fogo, né? A panela dentro do armário,
tampa de panela, né? Pote. Gente, quando a gente tem nenê, a casa da gente fica uma bagunça. E é uma bagunça, e não vai ficar legal até que a criança tenha, sei lá, seus 4, 5 anos, que é quando ela começa a entender que ela tem que guardar os brinquedos dela. Se você ensinar isso para ela, se você ensinar, se não ensinar, ela não vai saber, né? Então tem várias tarefas que as crianças pequenas podem aprender desde pequenininho, desde os 2, 3 anos, que é, por exemplo, guardar seus brinquedinhos. Claro que a gente vai ajudar, até que ela possa fazer isso sozinha. Mais tarde, 4, 5 anos, arrumar a sua caminha, se já dorme numa caminha. Vai puxar ali a coxa, vai arrumar ali um travesseirinho. Não vai ficar bom? Não vai ficar bom. Porque é o trabalho de uma criança, gente, não é o trabalho de um adulto. Então, óbvio que não vai ficar perfeito. Agora, pelo amor de Deus, não vá lá refazer na frente dela, né? Para ela achar que ela é uma pessoa, né, que não sabe fazer nada. Porque é isso que ela vai entender. Cada vez que a criança quiser fazer uma coisa e você for lá consertar ou fazer do seu jeito, ela vai achar que ela não sabe fazer nada, né? Então, esse médico mesmo, né, o José Martins Filho, ele encontrou, ao longo dos 50 anos que ele é pediatra, ele encontrou 4 tipos de pai. Falando pai e mãe, tá, gente? Até porque hoje em dia a gente tem novas configurações familiares, né? Então, por favor, quando eu estiver falando de mãe ou de pai, eu estou falando daquelas pessoas do cuidador primário, né? Que se fala hoje em dia, que se chama hoje em dia. Cuidador primário pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser os dois, ou pode ser qualquer outra pessoa que esteja cuidando da criança. O que o doutor José Martins falou? Que existem os pais competentes, né? Ou os pais suficientemente bons, como o Winnicott sugere, né? Que dão afeto, dão carinho, dão atenção, mas também dão limites, têm autoridade, têm firmeza, sabem dizer não. Um dos grandes problemas um dos grandes desafios da maternidade é saber dizer não. Os pais não sabem dizer não, têm medo de dizer não, acham que se disser não, a criança não vai mais gostar deles. Gente, o filho não está aqui para gostar da gente, ele está aqui para aprender. E a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é ensinar. Porque se a gente não ensinar, a vida vai ensinar. E ela não vai ser boazinha para os nossos filhos. Então é a gente que tem que saber dar limites e dizer não. Então o doutor José Martins fala isso. Pais competentes. Dá carinho, dá atenção, atende as necessidades básicas da criança, óbvio, de alimentação, roupa, etc. Mas também dá limites, tem uma autoridade, é firme e sabe dizer não. Sabe conduzir essa criança com segurança, né? E tem os outros 3 tipos. Às vezes ele tem muita autoridade, mas não dá afeto. E aí resvala pelo autoritarismo, né? Pela violência, muitas vezes. Tem o outro que dá muito carinho, né? Aquelas mães grudentas, pegajosas, que não deixa a criança fazer nada sozinha, ela que quer fazer tudo para a criança, dá carinho em excesso. E muitas vezes não tem autoridade e é permissiva. Isso também não é bom, né? E tem o extremo oposto, que são as mães negligentes, que não cuidam, não dão carinho, não dão limites, não dão atenção e ainda terceiriza a educação da criança ou a criação da criança ou para a avó, ou para a vizinha, ou para a creche. Esse é um assunto bastante delicado, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde as mulheres hoje ocupam um lugar de trabalho, né? Ela tem que trabalhar, a mulher é obrigada a trabalhar. Alguns anos atrás, umas décadas atrás, era uma opção. Podia ir trabalhar ou não? Hoje não. Hoje, em função de todas as necessidades que inventaram que a gente tem que ter, todas as coisas que inventaram que a gente tem que consumir, as mulheres são obrigadas a trabalhar. E aí elas ficam nesse dilema de trabalhar, deixar o filho, né? Com
ter um filho, vou ter que parar de trabalhar. Né? E aí a gente tem também características aqui no nosso país que são bem complicadas, porque, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil uma lei, uma licença de maternidade mais prolongada, que as mães pudessem amamentar seus filhos tranquilamente, né? Eu mesma trabalhei numa empresa que a licença maternidade era de 6 meses. Nossa, que empresa moderna, né? Porque é opcional, se não me engano. 4 meses é a lei e 6, né, a empresa pode optar por isso. E, nossa, que empresa bacana, dava 6 meses para as funcionárias, né? E, invariavelmente, quando elas voltavam a trabalhar, elas eram demitidas. Então, o que adiantava dar os 6 meses, né? Se depois ela sabia que ela ia ser demitida, né? Então, as leis aqui no Brasil também não ajudam muito, né? E por que eu estou dizendo aqui no Brasil? Porque em outros países há até licenças de maternidade de até 2 anos. Por quê? É por acaso? Não, porque os 2 primeiros anos da criança são os mais importantes. E existem países que sabem disso, que dão importância para isso e que deixam as mães ficarem em casa durante esse período, junto com o pai. Ela pode se revezar, ela não precisa ficar necessariamente longe da empresa 2 anos. Ela pode ficar 6 meses, aí ela volta a trabalhar um pouquinho, o pai está lá, né? E a mesma coisa o pai, eles vão se revezando. Então eles têm 2 anos para cuidar dos filhos, para não precisar terceirizar, para não precisar pôr em escolinha, nem creche, nem nada, e não perdem o emprego. Eles sabem que dali, no final daqueles 2 anos, eles vão voltar a trabalhar, o emprego deles está lá, né? Então, é uma realidade que infelizmente a gente não tem aqui. Bom, voltando a falar então sobre a questão do planejamento reencarnatório, né? O ser, antes de reencarnar, analisa junto com o espírito. Já falei isso, gente. Falei para vocês, né? A responsabilidade dos pais, e aí eu coloquei a mãe principalmente, por quê? Porque a mãe tem a questão da gestação, do parto, dos primeiros cuidados. Por mais que o pai seja um pai participativo, ele não vai amamentar, né? No peito, pelo menos não, né? Ele pode depois dar mamadeira quando a criança não estiver mais mamando no peito. Antes, é sua mãe, né? E a criança, ela vai captar todas as vibrações, sensações, percepções, né? Que todos os sentidos dela vão conseguir captar, né? Inclusive os extras físicos, porque a gente que é espírita, a gente sabe que nós temos o perispírito, que é esse canal também, né? Que quem pensa só na parte do corpo, não sabe que a gente tem também o perispírito, que também é um órgão, digamos assim, entre aspas, que capta todas essas sensações e registra lá também, né? Bom, então, indo para o assunto direto e reto, o desafio maior, então, é o uso de telas, né? E olha, gente, eu não estou dizendo que não pode nunca mais usar celular, vamos jogar o celular fora, não é isso. Eu adoro o celular, eu uso, eu não vivo sem ele, até porque eu faço os meus contatos com os meus pacientes através do celular, né? Celular, computador. Hoje em dia, depois da pandemia, eu atendo online, então se eu não tivesse tela, né, para atender, eu não ia nem atendendo, né? Porque na sala lá, o consultório, quase que mais ninguém vai, depois da pandemia, né? Então, assim, não é que não é para usar nunca mais, é o demônio, o celular. Não é. Né? Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente com relação aos bebês de 0 a 2 anos. Então, a OMS, famosa, todo mundo sabe o que é, né? A Organização Mundial da Saúde, recomenda que até os 2 anos a criança fique longe de telas de todo tipo, mas principalmente de tablets e celulares. Por quê? Porque estudos comprovaram que existe um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem em bebês que tiveram contato com telas por períodos prolongados. E aí tem questões de distúrbio do sono,
já começa, né, a ter refeições. É muito interessante que a gente consiga fazer refeições junto com a criança, sem a presença de celular, né? Agora, tenta, né? se a família não tem rotina, então não tem como exigir que a criança tenha. Óbvio que ela não vai ter também, né? Estudos indicam que crianças nascidas entre 95 e 2012 estão menos confiantes, menos propensas a correr riscos, mais passivas, ou seja, menos propensas a se defender. E aí o que acontece? Sofrem mais bullying, porque elas são mais passivas, né? E com níveis altos de ansiedade e depressão. Aí vocês vão dizer, nossa, mas tudo isso por causa do celular? Gente, é por causa do uso excessivo do celular. Porque a criança se isola, ela passa a viver num mundo virtual, num mundo que não existe. Né? Ela vive num mundo onde ela não se relaciona com as pessoas como deveria. Eu imagino que todos aqui já brincaram na rua, brincaram de pega-pega, brincaram de ciranda, sei lá, né? E hoje em dia as crianças não brincam mais essas brincadeiras, porque elas estão durante muito tempo ligadas ali na telinha, né? Tchau. A televisão também, mas ela tem uma influência menor. Né? Claro que se você deixar um bebê na frente da televisão, como eu já vi pessoas fazerem, a criança vai ficar quieta, sim, porque ela vai ver lá aquele monte de imagens, se você colocar no desenho e tal, ela vai ficar ali presa naquilo, né? Mas isso também não faz bem, principalmente para os olhos, né? Também vou entrar nesse detalhe da questão do que acontece com os olhos das crianças que estão constantemente usando celular. Então, essa psicopedagoga que eu também pesquisei, tá no YouTube, tem vídeos dela, pode ir lá olhar e pesquisar, é fantástica essa psicopedagoga. Ela fala que essa geração está à beira da mais grave crise de saúde mental da história. Né? Coincidentemente, entre 95 e 2012, houve exatamente a maior expansão dos smartphones. Né? E, coincidentemente, o aumento dos suicídios entre crianças e adolescentes. Gente, vocês conseguem imaginar uma criança de 5 anos pensando em se suicidar? É claro que nós somos espíritas, nós sabemos que por trás disso, tudo que eu estou dizendo, existe a influência dos nossos amigos espirituais, não tão amigos. Mas nós não podemos também imputar tudo à espiritualidade. Nós temos uma grande parcela de responsabilidade sobre o que acontece conosco e com as pessoas que vivem conosco. Então, a gente não pode tudo, é imposto, é o espírito obsessor, não sei o que lá. Não. Tem também, né? Mas não é só isso. Né? E se tem, é porque a gente deu brecha. Se tem, é porque o ambiente que a gente vive não é um ambiente tão saudável, espiritualmente falando, psiquicamente falando. Então, olha, no Brasil, segundo a OMS, essa informação é de 2022, 12 mil pessoas em geral, né, se suicidam a cada ano, o que representa 6% da população. No mundo, 800 mil suicídios anuais acontecem, né? Um suicídio a cada 40 segundos, segundo a conta deles. Tem um pediatra aqui no Brasil que diz que vivemos uma epidemia de suicídio. No mundo, ele diz, de 25% a 30% daqueles 800 mil lá que eu falei, do mundo, são crianças e adolescentes. Quando comparado nos anos anteriores, a 2019, o aumento de casos de suicídio entre crianças e principalmente adolescentes é muito evidente. Né? Ou seja, salta aos olhos.
3.285 é o número de casos de suicídio infantil no Brasil entre 96 e 2021, segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. De 96 a 21, temos 25 anos, né? 3.285 dividido por 25, a gente tem uma média de 131 crianças e adolescentes se suicidando por ano. É muita coisa, gente. Por ser criança e por ser adolescente. Se a gente pensar que um adulto chega a essa conclusão, vou acabar com a minha vida, é triste, mas é um adulto, ele já viveu. Uma criança e um adolescente que interrompe a vida assim, é muito grave isso que a gente está vivendo mesmo, né? A gente precisa pensar o que a gente está fazendo. E aí tem a questão do uso excessivo das telas, principalmente do celular, que gera um vício. As crianças ficam viciadas, porque é muito gostoso ficar ali na tela do celular. Você dá um tablet, um celular para um bebê, ele fica lá horas. Ele fica lá horas porque você deixa ele ficar lá horas. Ele não sabe. E a mãe acaba não monitorando o que ele está olhando. Isso, e esse é um outro assunto também, monitorar o que a criança está vendo, uma outra questão, né, que dá outra palestra, né? E aí esses médicos, né, que eu pesquisei, eles falaram assim, quando uma mãe tenta tirar o celular de uma criança e ela surta, já é tarde demais. A criança já está viciada num grau igual ao de um viciado em drogas, viciado em cocaína, álcool, sei lá. Esse surto da criança é a síndrome de abstinência, né? Por isso que ela fica irritada. Tem crianças que fogem de casa porque os pais proibiram de usar o celular, porque estavam indo mal na escola, né? O professor reclamou que estava indo na escola, não estava indo bem na escola, o pai aí resolve tirar o celular e a criança foge de casa. E aí temos casos gravíssimos, como esse caso, né, que um canal de televisão estrangeiro mostrou, que é o caso de um menino de 13 anos na Paraíba, que no dia 19 de março de 2022 confessou ter matado a mãe e o pai e ferido o irmão, ou matado a mãe e o irmão, ferido o pai, com uma arma de fogo, após ser proibido de usar o celular. E esse assunto reacendeu esse debate sobre os efeitos dos smartphones e tablets e outros aparelhos eletrônicos e tal, na saúde mental das crianças. Teve um outro caso também que aconteceu, tem a ver com isso que você falou do monitoramento, de uma menina de 13 anos que foi sequestrada por um rapaz. O rapaz morava lá no norte, no nordeste, não sei. E ele veio aqui em São Paulo, se não me engano, no litoral, a menina morava no litoral. Ele veio de Uber até aqui, pegou a menina na porta da escola e levou ela embora. Ele veio de avião e voltou de Uber. Isso, e foi combinado. E a menina sabia que ele vinha, combinou o encontro, então levou. Ele era maior de idade, ela era menor de idade. Só que depois a menina disse que ela estava 2 anos conversando com essa pessoa. Onde estava a mãe dessa criança? Que não viu que ela estava há 2 anos conversando com um adulto. Existe, eu não vou me estender nisso, mas existem muitos adultos que se fingem ser adolescentes, crianças e tudo mais, engano. Mas adolescente ou adulto, você tem que saber com quem a sua filha está conversando. 2 anos essa menina estava conversando com esse rapaz. E a mãe não sabia. A gente tem que saber. A gente não está invadindo a privacidade dos nossos filhos quando a gente quer saber o que eles estão vendo no computador, que jogo que eles estão jogando, né? Com quem que eles estão falando, quem são os amigos dos nossos filhos. A gente tem que saber onde moram, o que fazem, quem são os pais dos nossos filhos. A gente tem que conhecer. A gente não pode acreditar que vai dar tudo certo com a gente, que só com os outros que acontece alguma coisa errada. Isso é um pensamento que muitos adolescentes têm. Mas é um pensamento mágico, um pensamento de adolescente.
adultos não podemos ter esse pensamento, gente. A gente tem que ter responsabilidade com os nossos filhos, né? Bom, nessa reportagem, eles mostram que a pesquisa com famílias brasileiras, nessa mesma reportagem que fala desse assassinato, né? O uso dos dispositivos eletrônicos, mas principalmente o celular, ó. 89% da população entre 9 e 17 anos, a gente está falando de Brasil aqui, tá? Está conectada, ou seja, são 24 milhões de crianças e adolescentes. Desses 24 milhões, 95% usam o celular. O celular é o principal dispositivo que eles usam, né? Esse uso excessivo de celular diminui a capacidade de comunicação, diminui a capacidade de resolução de problemas e a questão da sociabilidade que a gente falou. E olha, a pesquisa está falando de crianças até 5 anos. O que uma criança de menos de 5 anos está fazendo com o celular na mão? Bom, e aí esse problema não se limita à primeira infância, tem a questão dos jovens, etc., mas a gente não vai falar dos jovens hoje, né? Aí tem uma outra pesquisa que dá uma dimensão do prejuízo que o acesso aos celulares e tablets nos primeiros anos de vida pode trazer. Então, assim, a questão é o que essas crianças com menos de 5 anos estavam fazendo com o tablet e o celular na mão. Os cientistas acompanharam 3.155 crianças cearenses desde o nascimento até elas completarem 5 anos de idade. Em média, 69% de todos os participantes foram expostos a um tempo excessivo de tela. O que é tempo excessivo de tela, gente? 6 horas, em média, descobriu-se que as crianças ficam no celular aqui no Brasil, né? Nos primeiros 12 meses de vida, 41,7% dos recém-nascidos tiveram acesso a vídeos e outros estímulos visuais passivos além da medida. Por que é grave isso? Porque a criança está lá passivamente assistindo aquilo, ela não está interagindo, aquilo não acrescenta nada na vida da gente, nem da criança, muito menos no da criança, né? Cada hora de uso desses dispositivos eletrônicos diminuiu a capacidade de comunicação, de resolução de problemas, de sociabilidade dos pequenos. A gente já viu isso, né? Aquela pedagoga falou isso, a outra pesquisa falou isso, agora está falando de novo. Né? Porque nós temos esses aplicativos, as redes sociais, elas têm por trás delas empresas que visam um lucro, que visam ganhar dinheiro. Ponto. Não visam mais nada, elas não estão preocupadas com você, elas não estão preocupadas com o seu bem-estar, não estão preocupadas com nada. O Facebook vai derrubar esse vídeo que eu estou falando isso, mas é isso, né? E existem mecanismos ali, existem psicólogos, existem neurologistas, existem pessoas ligadas à publicidade que ficam estudando como fazer a pessoa se viciar através de aplicativos e de redes sociais. E a gente cai que nem um pato nessa história, né? Eu também olho rede social, penso que eu não olho também. E eu tenho que me policiar também, né? Então, a gente é adulto, a gente consegue fazer isso. A criança, o jovem, ele não consegue, né? Porque o córtex cerebral da criança e do adolescente, ele ainda não está formado. Então, ele está completamente submisso a essa explosão, né, dessas substâncias neurotransmissoras que aparecem aí, que são a dopamina, a ocitocina, a serotonina, a endorfina, que são substâncias que são geradas através do prazer de olhar aquilo que nós estamos olhando ali no Instagram, no Facebook, prazer de ter as curtidas, de ter os likes, de ter os comentários. Então, as crianças não têm noção disso e elas vão lá só curtindo. O TikTok é um demônio. O TikTok é pior ainda,
né? Porque é um vídeo atrás do outro, é um vídeo atrás do outro, um vídeo todo. Vocês já ouviram falar de algoritmo, né? Então, o algoritmo vai jogar ali os videozinhos que você viu uma vez, você vai ver o resto da vida aquilo lá. No meio, ele pode jogar alguma coisa ali, entendeu? Para ver, vamos ver se ele gosta disso aqui. Coloca alguma coisa ali que não estava na programação. E a criança pode gostar daquilo também, né? Por isso que tem que ser vigiado. Você me dá mais 5, né? Vou pular umas coisas aqui. Então, o que fazer? A Sociedade de Pediatria Brasileira e a OMS são radicais. Elas dizem que do 0 aos 2 anos, 0 tela, nem no colo dos pais. O que isso significa? Muita mãe amamenta seu bebê segurando o celular aqui. Eu não sei quantas conseguem fazer isso, mas elas fazem uma mão só, elas fazem um monte de coisa, e o bebê. Enquanto você está olhando o celular, você não está olhando para o seu bebê, né? Eu já vi mães, de shopping principalmente, andando de mão dada ali com a criança, olhando para o celular. Ela não está olhando para a criança, ela não sabe nem para onde a criança está olhando, né? Eu já vi em praças de alimentação, mães, pais também fazem isso, viu gente? Não são só as mães. Mas mãe, o assunto é mãe, então vamos falar de mãe, né? Mães que vão almoçar com seus filhos na praça de alimentação, olhando no celular. E a criança está lá comendo sozinha, olhando para a cara da mãe. Enquanto Não, a mãe a criança tá... tem outro, a mãe tem um e a criança Não, tem outro. exato. Pior ainda. Esse quadro ainda é pior, né? Se a criança tem outro celular, pior ainda. Bom, de 2 a 5, máximo de 1 hora com supervisão. Essa 1 hora, gente, não é 1 hora seguida, né? Dá lá o celular ou o tablet na mão da criança e vai embora e volta daqui a 1 hora. Não, é 1 hora dividido ali, né? 15 minutinhos, você junto. Você está ali do lado olhando, você que vai dizer o que a criança vai ver. Não é a criança que vai decidir. 2, 5 anos não tem como decidir, né? 6 a 10, até 2 horas com supervisão. Mesma coisa, não é 2 horas seguidas. Decala isso aí, né? E dos 11 aos 18, limitar também de 2 a 3 horas e nunca virar à noite. Nunca virar à noite em nenhum desses estágios, né? Óbvio, mas principalmente nessa fase. Nunca isolados em quartos, porque é uma ilusão gigantesca das mães e dos pais achar que está tudo bem, porque ele está lá no quarto, na frente do computador ou no celular, conversando com os amiguinhos. Esquece, não está seguro. Vai lá ver o que está fazendo. Vai lá ver com quem ele está falando. Vai lá ver que programa que ele está vendo, que jogo ele está vendo, o que ele está vendo, que vídeo que ele está vendo. Nunca durante as refeições. A gente tem que criar esse hábito. Principalmente nós que somos mais velhos, a gente não tinha celular. O celular não apareceu aí de 95, 96 para cá, mais ou menos. Um pouquinho antes, talvez, que era aqueles tijolão. Que acho que nem cabia na mesa, que era muito grande. Mas a gente vivia assim, né? Eu lembro que uma vez uma mãe perguntou para mim como que eu fazia para distrair minhas filhas, meus filhos, né? Quando eu ia dar comidinha para eles, né? No cadeirão. Eu tinha que preparar a comida, né? Quando eu estava preparando a comida, como que eu fazia para distrair? Eu dava um brinquedinho de borracha, esses brinquedinhos que aperta e faz fio, fio, fio. Nem sei se existe mais esse tipo de brinquedo. Existe? Então, como um negócio desse, dá na mão do seu bebê, você vai ver que ele vai fazer a festa com aquilo, né? Não. Tablet. Outro dia eu estava viajando, fiz uma viagem curta aqui, por São Paulo mesmo, e tinha uma mãe e uma avó com uma criança de uns 2 anos mais ou menos, sentadas aí num banco logo na minha frente, com a cortina do ônibus fechado, né? E aí a criança começou a chorar, sei lá o quê, e aí dá-lhe tablet com a galinha pintadinha, né? E a criança ficou quieta, né? Mas daqui a pouco ela também se encheu da galinha pintadinha e começou a chorar de novo. E dá-lhe não sei o que tinha lá no programa do
raio do tablet. E aí eu estava com meu filho do lado e eu pensei assim, que coisa, né? Quando não tinha tablet, o que a gente fazia? Chamava a atenção da criança porque estava se passando ali fora, né? Na paisagem, na estrada. Olha a montanha, olha a vaquinha, olha a árvore, olha o céu, olha a nuvem. As nossas crianças hoje em dia nem sabem o que é isso. Só sabem o que existe lá dentro do mundo virtual. Mas quem é que tem que ensinar? É a gente. Elas só vão descobrir isso sozinhas. Bom, e aí tem algumas questões para a gente pensar, né? Você faz as suas refeições olhando o celular? Você presta mais atenção no celular do que no seu filho? Qual é a primeira e última coisa que você faz quando acorda e antes de dormir? Se você respondeu que você olha o celular, né? Está faltando brincar com as crianças, né? As crianças precisam ter uma interação com o mundo real. Euripides Barçanufo falava muito disso, né? Da educação através da natureza. Essa Isa Minatel, né, que eu pesquisei, ela falou, gente, não há programa, não há aplicativo educativo, não há jogo, não há filme, série, nada que seja mais eficiente e mais potente do que a interação real das crianças com as coisas e com as pessoas. E olha, não precisa ser brinquedo sofisticado, não precisa ser brinquedo caro. Dá um monte de tampinha de garrafa, dá um monte de frasco de qualquer coisa. As crianças adoram brincar com coisas que não são brinquedos necessariamente. Não sei se vocês já repararam, mas às vezes você dá um brinquedo super caro para a criança, em 5 minutos, ou ela destrói, ou ela larga no campo. E não vai quer mais brincar ser. com a caixa. Isso, vai brincar com a caixa, tipo o gato, né? Compra a caminho, ele vai brincar com a caixa. Mais ou menos isso. Então, olha, gente, para encerrar aqui, um checklist da mãe boa e do pai bom, né? Você está presente na vida do seu filho a maior parte do tempo, né? A gente sabe que tem essa questão de trabalhar e tudo mais, mas no tempo que você está, esteja presente. Ou seja, quando você vai lá no shopping, guarde o celular na bolsa, no bolso e olhe para o seu filho. Esteja com ele. Vai almoçar? Esteja com o seu filho. Isso é estar presente na vida do seu filho, né? Você se interessa pelo que ele faz? Você sabe o que ele faz? Você sabe do que ele gosta? Conhece os amigos dos seus filhos? Os professores? Já foi na escola do seu filho? Já entrou lá para ver como é? Conhece os professores? Conhece os funcionários? Você vai à escola nas reuniões dele? Nas reuniões de escola? Isso vale para a mãe e para o pai também, né? Porque isso muitas vezes, hoje em dia, também é terceirizado. Você manda a avó, manda a tia, manda a vizinha, manda o irmão mais velho, que é gravíssimo, né? Você ajuda no dever de casa, mesmo que você não saiba muitas coisas de matemática, sei lá, de qualquer outra disciplina, o fato de você estar ali junto, do lado, é muito importante para a criança. Mostra que você se interessa por ela, que você está ali vendo o que ela está fazendo. Então esteja junto. Você fala, olha, a mamãe não sabe fazer isso aqui direito, mas eu vou ficar aqui com você torcendo para você acertar aqui os exercícios. Né? Não põe moral. Você ensina o seu filho a respeitar a natureza, os animais, os mais velhos e a si mesmo. E tem vários comportamentos que as crianças têm, influenciadas por esse uso excessivo de telas, etc., que acabam prejudicando ela. Uma delas é o uso excessivo de telas. Né? Então, diga para ela que isso faz mal. Explica que isso faz mal. Né? Aqui não entende ainda, você simplesmente não vai dar. Né? E aí, uma questão para a gente pensar. A tecnologia é uma coisa fantástica, maravilhosa. Né? Eu não sou contra, absolutamente. Eu não saberia viver no mundo sem internet, sem celular, sem computador. Né? Eu gosto disso tudo. Olha, se eu não tivesse internet, eu não conseguiria juntar todo esse material para fazer essa palestra, porque eu ia depender de livros, ia demorar muito mais tempo e talvez eu não tenho esses livros. Né? Hoje em dia ninguém nem vai em biblioteca mais, né? A biblioteca da gente é o Google. Graças a Deus é o Google. Às vezes eu estou lá conversando com meus filhos, o mais novo fala, ó mãe,
tecnologia a seu favor ou é a tecnologia que usa você? Então é isso que a gente tem que pensar. A tecnologia por si só não é ruim. A gente que tem que saber o que fazer com ela, né? E não é ela dominar a vida da gente. E para encerrar, eu acho que é uma coisa que eu não sei se está acabando, mas com certeza celular nenhum ensina isso, né? É fazer uma prece. Ensinar os seus filhos a fazer uma prece antes de acordar, quando acorda e antes de dormir. E tinha uma prece muito antiga, né, que é essa daí, né, do anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho, que é universal, né? Eu descobri que em outros países também existem variações desse tipo de oração, porque é simples, é fácil, e de fato o anjo da guarda vai vir tomar conta da criança, né? Durante a noite. Então ensine seus filhos a rezar, reze junto com eles. Se você não vai ensinar uma Ave Maria e um Pai Nosso, se você não gosta muito de rezar também, reza isso aí, que já está de bom tamanho também. Peça para o seu anjinho da guarda tomar conta de você e levar você pelo bom caminho. Peça para o seu anjinho da guarda fazer com que você seja uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom. Já vai estar de bom tamanho também. Bom, obrigada pela atenção de vocês, pela paciência e até a próxima, né? Se tiver uma próxima. Bom, gente, até a puxão de orelha foi geral, né? Meu Deus. Bom, obrigada, viu, Luz? Muito bom, viu? Obrigada pela oportunidade. Vamos lá com a nossa mensagem final para a gente fazer o encerramento e depois recebemos um Luz. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje vamos perceber, devido ao horário, todos aqui devem estar cansados, querendo chegar logo em casa para descansar. Palestra muito boa, muito bonita. E eu vou reforçar um pouquinho sobre isso aí. Porque o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, que as crianças estão com retardo mental. Nós aqui nos atendimentos, muitas crianças pedindo socorro através das mães, que as mães também não sabem o que fazer, porque se deixaram levar pelo vírus da tecnologia. Isso é muito grave e cabe a nós todos, inclusive vocês, a mentalizarem de outra forma esse tipo de comportamento. Você vê em terapeutas, psicólogos, filas e mais filas, aguardando para ser atendidos, para pegar uma orientação, a mãe pegar a orientação para orientar o filho e, ao mesmo tempo, os filhos serem orientados pelos psicólogos, pelos terapeutas. É muito dificultoso. Nós trabalhamos aqui diariamente e nós vemos direto o que está se passando. O plano espiritual, em qual nós vivemos hoje, nós estamos todos preocupados. Este tema que a nossa irmã trouxe aqui para vocês é muito salutar, é muito digno, porque foi um tema que precisaria estar tocando no coração de todos nós, em todos vocês. Quem é mãe, quem é pai, quem é filho também. E quando chegar uma determinada hora vai ter que ser pai e vai ter que ser mãe. Então nós pedimos muita orientação às crianças. Orai, ensinai elas a orar, pedir perdão, ensinar a ser dignamente um ser humano que deve ser, porque aqui nós temos que pagar nossos erros, inclusive os pais. Isso também é um erro, por deixar os filhos ser levados, e eles também ser levados através da tecnologia. Como eu disse, é curto nossa orientação. Meu nome é Clícia e agora nós vamos orar a Deus, pedindo proteção a Ele, para que nós possamos retornar aos lares com a esperança de um dia melhor amanhã e que nós possamos ser salutar para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós
das mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos e gratidão. Muito obrigado. Pode ter certeza que todos nós recebemos o passe, tá bom? Todos nós. Então, uma ótima semana para todos, muita saúde, muita paz, e até a semana que vem, com a graça de Deus. Não esqueçam de tomar água e acudificada.